Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha também o nosso programa pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. É mais um papo sustentável. Estou aqui com o Jean de Lis, que é o coordenador do comitê do Vale Europeu dos ODS. É o programa de número 1. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado à Fundação Osni José Gonçalves por essa oportunidade de levar à sociedade histórias, cases, inspirações de como é possível, cada um do seu jeito, da sua forma, impactar de maneira positiva a sua comunidade, o seu entorno, para que a gente fale de desenvolvimento sustentável. Precisa até desmistificar o que é isso. É eu trabalhar os recursos hoje deixando para o meu neto, né? Que ele possa usufruir sem esgotar tudo que é possível. Então, de maneira sustentável, equilibrada. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. E esse é o papo sustentável ODS na prática. Daí a gente fala ODS, meu Deus, o que é isso? O que são, né, as ODS? Não? Os ODS, ele é um movimento que o mundo todo tem os seus problemas. Cada país tem os seus problemas. E cada um dava um caminho para um lado. Mas haviam problemas que são comuns a todos os países. A ONU, como um órgão que congrega todos os países, viu a necessidade, então, de debater os indicadores mundiais, debater as metas, e aí, então, primeiro se reúne nos anos 2000 com todas as cúpulas que antecederam, debates relacionados ao meio ambiente também, mas culmina com 2000, que cria, então, os ODMs, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Eram 8, que até 2015 buscariam, então, todos os países signatários que assinaram esse acordo, disseram, vamos fazer ações para melhorar esses indicadores. 2015 se reúne novamente, avalia os avanços, avalia o que não avançou, e aí se cria os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que daí é a Agenda 2030, com a meta de 2030 nós olharmos para trás e verificarmos o que nós avançamos de temas como saúde, educação, pobreza extrema, meio ambiente, inovação e tecnologia com desenvolvimento sustentável na indústria. Então são os 17 e agora cada país pode escolher ou definir uma territorialização. O que é isso? Qual é um problema que é muito daquele país? O Brasil apresenta a igualdade étnico-racial, que é o 18º ODS, e que o mundo deve, inclusive, votar para adesão, para inclusão, porque já está se discutindo em 2030 quais serão os próximos desafios. Então, temos muitos desafios, tivemos avanços, mas tivemos também retrocessos no mundo. Então, é assustador, às vezes, imaginar como assim, mas era para todo mundo ali assinou, disse que ia cumprir a redução dos gases de efeito estufa, por que não? É equilibrar, ninguém está dizendo vamos cortar tudo, estão dizendo que tu usa um pouco, eu uso um pouco e nós deixamos para o futuro também, porque senão as guerras terão também outros motivos, daqueles que já existem hoje, que também tem a ver com isso, mas que impactarão o nosso futuro. Esse ODS, então, o 18º, ele por enquanto é só do Brasil. Só do Brasil, está-se agora já criando políticas públicas, né, uma secretaria para discutir isso e para difundir isso no Brasil, mas viu-se que a questão étnico-racial é um problema visto no futebol como muita evidência, né? Como é um problema ainda muito forte. E não é só no Brasil, né? Não é. Agora, Jean, o Brasil estava nessa agenda 2015? Estava nessa agenda. O que é interessante, se a gente for olhar assim, né, o histórico, lá atrás, na ditadura, houveram debates de reunião dos países. E o Brasil, então, se posiciona dizendo assim, vamos pagar para ver. Primeiro desenvolve e depois resolve o problema. Eu acredito que nós temos efeitos daquele período ainda hoje. Não é assim que funciona. Vamos cortar tudo quanto é árvore, vamos explorar tudo que é possível dos recursos naturais, não importa se isso tem gás, se vai esgotar. Depois a gente tenta consertar, e a gente está tentando consertar até hoje. Então, é possível desenvolver de maneira sustentável. Está aí cases, inspirações que nós vamos trazer aqui, né, para conversar, para ver, é possível sem esgotar. Então,
temos efeitos. O Brasil teve nessa agenda, 193 países assinaram esse termo. Então, nesse evento tivemos vários países, várias lideranças mundiais. Na época, o Papa Francisco esteve, inclusive, aqui dando um exemplo, né? Assim, vários outros líderes religiosos, porque não é um problema, não é um desafio de país, é um problema de todo cidadão. Eu ia falar justamente isso, né? A gente está falando aqui sobre ONU, sobre signatários dos países que assinaram, mas você aí de casa, presta atenção. A gente vai trazer aqui dicas, pode começar por você em casa, né? E é assim que começa, sabe? Eu dei o exemplo do Papa, né? Tinham líderes de outras religiões e o movimento ele é ecumênico, plural, não tem partido político, então é um movimento que envolve e impacta todos. A minha inspiração, Marcelo, foi quando em 2010 estive na ONU, e lá a Sorensen, que era esposa do secretário do John Kennedy, ela olha para todos os jovens que tinham lá, jovens do mundo todo, discutindo os objetivos de desenvolvimento do milênio, como fazer e tal, e a gente estava assim um pouco perdido, assim, nossa senhora, mas é muita coisa, isso aí é coisa para os presidentes, é coisa... Eu, um jovem lá, nem tanto, mas um jovem... E ela olha para cada um e diz assim, vocês devem estar com essa angústia. Começa na tua casa, no teu condomínio, na tua rua, na tua empresa grande ou pequena, e já faz o que tu tens de melhor. Ah, tu tens uma empresa que trabalha com isso. Como que é possível tu impactar positivamente ou como é possível tu não impactar negativamente? Então, usa o que tu já tens. E caiu como uma luva, assim, como que eu, uma pequena empresa, posso fazer a minha parte? Eu, como cidadão, posso fazer a minha parte? Será que eu mudar os meus hábitos de consumo, eu reciclar, eu mudar as fontes de energia que não exploram tanto e não impactam? Pequenas ações, será que eu posso usar uma eco bag? Ou será que eu posso... É só uma ação pequenininha, mas só eu? Sim, é aquela gotinha no oceano, só você, e que dá ondas e que impacta o mundo. E não dá para pensar ODS olhando para o umbigo. É tipo o debate aqui na região sobre enchente. Não dá para pensar em minimizar ou mitigar os impactos de uma enchente olhando para o umbigo. A Rio do Sul resolve o seu problema, Ituporanga o seu problema. Nós vamos ter que trabalhar conjunto, e isso surgiu os ODS, viu? Olha, precisamos trabalhar em conjunto, não adianta eu resolver meu problema de água aqui e lá não fizer a sua parte, né? Então, esse equilíbrio, se a gente falar de países como a África impacta muito pouco. Mas como é que é possível compensar isso, já que ela impacta muito pouco na emissão de gases, etc., porque não é um país tão industrializado? Então, como que a gente pode compensar eles? Porque eles estão fazendo a parte deles. Eles podem receber. Eles podem receber os benefícios disso, porque eles estão ajudando, estão fazendo a sua parte. Então, eu acho que é esse equilíbrio, né? A palavra é de não... Ninguém está sendo assim, vai impactar a economia, daí vamos viver do quê? Não é esse debate, não é assim que vai funcionar, porque isso daí é o debate mais do extremismo. Não, desenvolvimento econômico, sustento social, ambiental, em equilíbrio. Então, todo mundo um pouquinho, eu abro mão, cedo, avanço e olho para trás e vou ver. Me pergunto muito, Marcelo, Jambo, por que tu está ali como voluntário? Daí eu disse, olha, tem vários motivos, mas tem um deles, a minha filha, que tem 12 anos. Eu não quero que ela sofra tanto, vai sofrer, infelizmente, por conta do que nossa geração fez de errado. Mas ela pode sofrer menos se eu fizer um pouquinho. E daí ela também fazer um pouquinho, né? Eu levo às vezes junto no nosso bate-papo, nas palestras, para ela também, e ela é né, uma ativistazinha, né, querendo mudar um pouquinho a realidade. Perfeito, né? Porque a gente vai só conseguir mudar a realidade com a nova geração, né? Ou a gente precisa também se mudar, que é aquela coisa também, né, Jean, que a mudança começa por aqui, né? Não adianta eu esperar que o governo vá fazer alguma coisa se a mudança não iniciou aqui. Eu estava lendo ainda recentemente que ainda no Brasil, cerca de 500 mil pessoas não têm energia elétrica em casa. E aí você deixa tudo ligado a noite toda. Isso é um dado tão... Parece que faz falta, né? Sim. Não é tão impactante. Não, você imagina 500 mil pessoas que não têm um chuveiro quente para tomar um banho, né? Que à noite é um breu, né? Uma escuridão. Então acho que a gente vive em realidades distantes, né? A gente não consegue trazer isso, mas como é importante a gente iniciar essa mudança, não só pensando na nossa próxima geração, mas nessa aqui, né? Como é que a gente pode deixar isso aqui mais sustentável, né?
Tem uma frase que eu acho, o Gutierrez, que é o secretário-geral da ONU, ele fala que nós não podemos mais só divulgar, nós precisamos fazer a regeneração, porque nós já gastamos mais do que poderíamos, então precisamos compensar já. Mas há muito esse debate do alguém faz alguma coisa. E é bem o que você falou, alguém quem? Governo? Sim. Empresa? Sim. Mas eu? Alguém quem? Eu vou fazer a minha parte, do meu jeito, da minha forma. Quando uma empresa me perguntar, começa por onde? Começa pelo que dá. O que tu faz e que conecta? Dá para mudar os hábitos do consumo na emissão dos resíduos ou a reciclagem? Começa por ali, mas começa, né? Não deixa ficar esperando que alguém venha resolver esse problema. E tu traz dados, eu até assim me chama a atenção. Nós temos desafios. 124 milhões de pessoas são afetadas por desastres naturais. E a notícia ruim só tende a piorar no sentido dos efeitos da emergência climática. Então nós devemos ter mais eventos extremos, de chuva extrema, de calor extremo. Se nós já aumentamos 1,5 graus Celsius da temperatura, há 2 anos atrás nós alcançamos o maior pico da história de calor. Se nós aumentarmos mais 1,5, vai chegar a 3 graus Celsius, o mundo começa a convulsionar, assim como nós seres humanos, quando a gente está com febre. Chegou no 40, 40,5, 41, tu não presta para nada, tu não sai da cama, tu não rende. O mundo já não está dando conta. Se aumentar mais, nós começamos a convulsionar. Então, há ainda chance de mudar essa curva da insustentabilidade com mudanças de hábitos, de atitudes no dia a dia, que cada um possa vir a fazer a sua parte, para nós melhorarmos indicadores, como eu dei um exemplo. Se nós temos 10 centímetros mais de aumento do mar, isso já é uma coisa para se preocupar, né? Muito. Né? Opa, fica ligado aí que eu tô vindo aí, tô chegando. E não é mais um debate do direito internacional, das grandes cúpulas. Ele bateu na nossa porta. Bateu na porta de todo cidadão. A emergência climática está batendo na nossa porta. Tem pessoas morrendo de muito frio, de muito calor, das catástrofes climáticas, do deslizamento. Então, se isso já não é um recado a ser dado, que precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar as nossas atitudes para não só minimizar os impactos, mas regenerar o que já estragamos, eu acredito que nós vamos estar de novo guerrilhando, né, por água, por ar. E é o que não dá, né? E são pequenos gestos que a gente pode fazer. Assim, tá em casa. Mas o que eu posso fazer? Você já pensou em fazer aí a separação do lixo na sua casa? Mas num outro programa nós vamos trazer mais dicas que dá para fazer em casa, porque o nosso tempo por aqui já terminou. Passa voando, né? A gente está falando sobre um assunto tão importante, que é esse papo sustentável, que é a gente pensar na próxima geração, o que a gente pode deixar de bom, o que a gente precisa tomar de atitude agora para poder mudar o nosso futuro. Perfeito. Eu te agradeço. Quero trazer aqui como um exemplo de inspiração pessoas que já têm mudado os hábitos em casa e que não conseguem mais fazer como era antes. Isso virou cultura. Então, quando você já cria na cultura da família esse hábito, aí segue gerações fazendo coisa boa. Jean, muito obrigado. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Combinado. Até lá. Até. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência e a gente se encontra então na próxima semana. Cuide-se bem.